A gente sabe que existem hoje supercomputadores, tá? Supercomputadores que eles têm uma facilidade muito grande para decodificar o código da Torá. Existem livros chamados Códigos da Bíblia, Códigos da Torá, tá? E já aconteceram histórias verídicas, tá? Com relação ao nosso povo de Israel, de estudiosos da Torá chegarem para o governo de Israel e falar, olha, na cidade tal, no dia tal, tá? Em tal horário, evacua a população. Por quê? Porque nós achamos codificado na Torá, tá? Que vai ter um ataque terrorista naquela cidade, tá? E ainda bem que as autoridades ouviram esses estudiosos da Torá, ou seja, evacuaram tudo, tiraram, e não é que naquele dia, naquela hora e naquela localidade realmente houve ataque terrorista. Então, só para a gente entender, se anotar, as duas porções semanais que tem mais coisa codificada, tá? Quais são? É a Parashá número 1, que é Bereshit, que daqui a algumas semanas a gente vai estar estudando, tá? E a Parashá 53, que é essa de hoje, a Parashá Hazino, tá? Tem muita coisa codificada nessa Parashá Hazino, que estamos estudando hoje. Então, vamos lá. Então, a Parashá Hazino abrange todo o capítulo 32, Lamed Beit, do livro de Devarim, Deuteronômio. Isto alude ao fato de Hazino estar conectada com toda a Torá, pois a Torá começa com a letra Beit e termina com a letra Lamed, tá? Então, vamos lá. A gente vai estar prosseguindo. Vamos ver mais alguns comentários bem interessantes sobre essa Parashá. Vamos lá. A gente vai estar lendo aqui. Olha que comentário interessante. Isso aqui aconteceu de fato entre os nossos irmãos da casa de Judá, tá? Olha que coisa interessante. Lembra que eu falei que o nome de todas as pessoas está codificado nessa Parashá? O nome de todos os presidentes, todos os reis, todos os seres humanos que nasceriam, o que aconteceria na vida deles. Talvez alguém vai pensar, ué, como é que pode? Uma Parashá que tem 52 versículos? Ah, isso não é possível. Como é que pode estar codificada a história da humanidade inteira? Mas realmente está. Tá? Então, é até um exercício que a gente faz, a gente procura achar o nosso nome codificado nessa Parashá, tá? E eu, por exemplo, eu achei o meu nome codificado nessa Parashá. Então, é um trabalho de casa, mais uma motivação para todo mundo ir aprendendo hebraico, tá? E achar o seu nome codificado, através de saltos equidistantes. Não é que você vai achar logo direto de cara, não é assim fácil. Você tem que começar a orar ao Criador, e ele vai acabar mostrando para você. Vamos ler uma história interessante que aconteceu entre os nossos irmãos da casa de Judá sobre essa questão de o nome de todas as pessoas de todos os tempos está escrito nessa Parashá. Vamos lá. Seder Hadorot relata que Ramban, tá, com N, tá, o Narmanides, certa vez confrontou um antigo aluno seu chamado Avner. Então, o Ramban, tá, que é o Narmanides, ele tinha um antigo aluno dele chamado Avner, tá? Que é traduzido para o português como Abner. É o mesmo nome daquele general do exército do rei Shaul, tá? Do rei Saul, tá? Em português é Abner, tá? Mas em hebraico é Avner, tá? Mas esse aqui não é aquele Abner que existiu lá na época do rei Saul, não, tá? Bem depois, fora dos períodos bíblicos, só alguns séculos atrás. Seder Hadorot relata que Ramban, Narmanides, certa vez confrontou um antigo aluno seu chamado Avner e lhe perguntou por que ele se afastara do caminho da Torá. Avner respondeu que Ramban, o Narmanides, uma vez havia ensinado que tudo pode ser encontrado na canção da Parashá Hazino. E Avner achou a ideia tão ilógica que isto fez com que ele perdesse a emuná, perdesse a fé. Quando o Ramban, Narmanides, afirmou que ele ainda mantinha sua asserção, ou seja, o Ramban falou, ainda continua acreditando nisso. Avner, seu antigo aluno, então o desafiou. Se é assim, aonde que o meu nome pode ser encontrado na canção da Parashá Hazino? Ou seja, desafiou, né, o Ramban. Ramban virou-se para a parede, orou a Elohim, e logo lhe ocorreu que a terceira letra de cada palavra do versículo 26, olha que espetáculo, tá? Ou seja, o Criador mostrou para ele, para o Ramban, tá? O seguinte, que a terceira letra de cada palavra, no versículo 26,
do capítulo 32 de Deuteronômio, ou seja, Deuteronômio 32, 26, a terceira letra de cada palavra formava o nome de Avner. Olha que espetáculo, tá? E apareceu aqui nessa canção Razino uma letra Resh na frente. Vamos ver o motivo, tá? Ao ouvir isto, Avner se arrependeu e retornou ao caminho correto da Torá. Embora Avner tivesse se afastado muito do caminho da observância da Torá, ainda assim o seu nome Avner estava registrado na Torá, juntamente com o seu novo título, Rav Avner, ou seja, estava não apenas o nome dele, Avner, mas antes, numa outra palavra anterior, estava a terceira letra da palavra era com Resh, ou seja, o Criador estava dando para ele o título de Rav, ou seja, Rav Avner, ou seja, o grande Avner, em referência ao seu status como um israelita, um judeu totalmente observante da Torá, depois de sua techuvá, seu retorno, pois esta era, de fato, a sua verdadeira essência. Então, olha que espetáculo, tá? A gente sabe que existem hoje supercomputadores, tá? Supercomputadores que eles têm uma facilidade muito grande para decodificar o código da Torá. Existem livros chamados Códigos da Bíblia, Códigos da Torá, tá? E já aconteceram histórias verídicas, tá? Com relação ao nosso povo de Israel, de estudiosos da Torá chegarem para o governo de Israel e falar, olha, na cidade tal, no dia tal, tá? Em tal horário, evacua a população. Por quê? Porque nós achamos codificado na Torá, tá? Que vai ter um ataque terrorista naquela cidade, tá? E ainda bem que as autoridades ouviram esses estudiosos da Torá, ou seja, evacuaram tudo, tiraram, e não é que naquele dia, naquela hora e naquela localidade realmente houve ataque terrorista. Então, só para a gente entender, tá? Ou seja, então a Torá, ela é de uma grandeza que a gente não pode nem imaginar. O rei Davi, ele fala no Salmo 119, ele diz o seguinte: a todo tipo de perfeição eu percebi que havia um limite, porém o teu mandamento é ilimitado. Ou seja, ele percebeu a beleza das escrituras. Então, quando a gente vai para o nível Sod, tá, que é o quarto nível, a gente fica perplexo. Em Israel se diz que esse nível Sod, tá, é como se a gente pegasse um microscópio e analisasse a estrutura atômica, tá, de uma partícula. Ou seja, então, quando a gente foca nesse nível Sod, tá, é como se a gente estivesse pegando um microscópio e indo lá para todos os detalhes, tá? Então, que seja um encorajamento para que todos estejam aprendendo a ler e escrever em hebraico, tá bom? Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Só para a gente ter ideia, o idioma chinês, esse sim é difícil. Uma pessoa na China só é alfabetizada com 18 anos de idade, tá? Porque são milhares e milhares de caracteres. Para cada palavra é um caractere diferente do outro, ao contrário do hebraico, que contém apenas o quê? 22 letras, tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui, o Daniel, ele leu para nós o início, tá, do capítulo 32, tá bom? Ele leu para nós em hebraico. Vamos ler a tradução e vamos vendo alguns comentários, tá?